Saber Direito desta semana, o tema é Direito Constitucional. No curso vai ser abordada a teoria geral dos direitos fundamentais. São temas os direitos à vida, à liberdade, à privacidade e à igualdade. As aulas são com o professor Theo Rocha. Olá, meu nome é Theo, sou advogado e professor, sou especialista em Direito Público, em Direito do Trabalho e hoje estou aqui no programa Saber Direito, da TV Justiça, para falar sobre direitos fundamentais na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na primeira aula, nós falamos sobre a teoria geral dos direitos fundamentais, os conceitos iniciais, as concepções possíveis sobre os direitos fundamentais, as suas gerações, as dimensões objetivas e subjetivas, as características e depois passamos para o direito à vida. Analisamos as concepções positiva e negativa do direito à vida, os julgados do STF sobre o tema, inclusive analisamos e refletimos sobre uma decisão da Suprema Corte Argentina sobre a morte digna, o direito à morte digna. Depois passamos para a análise do direito à liberdade. O direito à liberdade que tem vários desdobramentos. Falamos na aula passada sobre liberdade de ação, do agir, no sentido de agir, não de ação judicial. Direito à liberdade de expressão, que engloba a manifestação de pensamento, que engloba a liberdade de crença, liberdade de consciência e liberdade aos cultos, liberdade de culto, de professar uma religião, ligados aos direitos religiosos. E nessa aula nós daremos continuidade onde paramos na aula anterior, falaremos agora sobre liberdade de profissão, e depois passaremos ao direito à privacidade, que também tem alguns tópicos importantes e interessantes a serem estudados, ok? Então vamos lá. Liberdade de profissão. O inciso 13 do artigo 5º, ele diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aqui já temos uma discussão se essa norma tem uma eficácia plena, uma eficácia limitada ou uma eficácia contida. Nas aulas anteriores, quando eu falei sobre teoria geral dos direitos fundamentais, eu falei que, via de regra, todos os direitos possuem aplicabilidade imediata, eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Assim que uma norma constitucional entra em vigor, o primeiro efeito que ela produz é não recepcionar aquelas anteriores a ela, que são contrárias. E aquelas que forem produzidas contrariamente ao seu texto, são inconstitucionais. E por isso não produzem efeitos. Agora eu não falei sobre as normas de eficácia contida, plena e limitada. Porque essa regra que eu acabei de falar sobre a eficácia irradiante dos direitos fundamentais, ela se aplica em qualquer uma dessas três espécies de eficácia da norma, classificações da norma, de eficácia das normas de direitos fundamentais, das normas constitucionais em geral. Então, uma norma de eficácia plena é aquela que tem aplicação direta e imediata. Não precisa de uma norma regulamentadora, uma norma intermediadora para que produza efeitos. Ela por si só basta. E aqui, o exemplo que nós temos, nós já vimos, o direito à vida. Basta você ser uma pessoa humana que você tem direito à vida. Precisa de alguma regulamentação para isso? Não. Os direitos à liberdade, em geral, são normas de aplicação imediata e direta. Agora, as normas de eficácia limitada são aquelas que, para o exercício do seu direito, o pleno exercício do seu direito, precisa de uma intermediação legislativa, precisa de uma criação de uma norma regulamentadora. Uma lei, sendo bem claro, uma lei, precisa de uma lei para que você possa exercer esse direito. Mas sobre norma de eficácia limitada eu já falei. Eu falei lá quando eu falei sobre o mandado de injunção. O mandado de injunção serve para quê? Para garantir o seu direito à legislação. O direito à legislação para você poder exercer o seu direito que você quer exercer, porque não exerce porque o poder legislativo não exerceu a sua atividade. Não executou sua atividade, que é legislar.
e por isso você está impedido de exercer seu direito. Então você entra com mandado de injunção. Então as normas de eficácia limitada, elas não produzem efeitos imediatos. A aplicação é indireta. Precisa da intermediação de uma legislação. Por sua vez, as normas de eficácia contida são aquelas em que tem aplicação direta, é verdade, mas só que os efeitos podem ser restringidos. E isso aqui é um exemplo clássico de norma de eficácia contida. Você pode exercer qualquer tipo de profissão, mas só que para determinadas categorias pode ter uma restrição. Pode a lei dizer quais são as qualificações profissionais que você tem que ter para poder exercer aquela profissão. Ah, professor, me dá um exemplo aí. Bom, eu falei no início, eu sou advogado. Para poder ingressar nos quadros da OAB, eu tive que fazer um exame de ordem, um processo seletivo. Esse processo seletivo me qualifica como advogado. Ou melhor, a aprovação no processo seletivo e os procedimentos burocráticos me qualificam como advogado. Então, não tem inconstitucionalidade no exame de ordem. Inclusive, isso é jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. A norma esculpida no inciso 13 do artigo 5º é uma norma de eficácia contida. Todo mundo é livre para exercer qualquer tipo de trabalho, desde que atendidas as condições das qualificações impostas pela lei, se tiver. E se não tiver? Pronto, você não precisa atender nenhuma qualificação, pode exercer seu trabalho livremente. Nessa era digital, nós temos diversos novos trabalhos sendo desenvolvidos, né? Como, por exemplo, influencer, um influenciador digital, o youtuber. Tem gente que leva isso como profissão. Eles precisam se qualificar, precisam realizar, passar 5, 4 anos, 3 anos, 2 anos de faculdade para poder exercer essa profissão? Precisam passar em algum processo seletivo? Não. Mas eles exercem a profissão a si mesmo, porque a norma que diz que o exercício do trabalho é livre, é de eficácia contida, isso significa que a aplicação é imediata, mas que pode ser restringida aos seus efeitos. Ok? Desde que estabelecido em lei. Vamos aqui para um julgado relativo a esse inciso do artigo 5º, que é em relação à ordem dos músicos do Brasil. Exatamente. Criou-se um conselho de fiscalização da atividade dos músicos. Lógico que com a criação do conselho, junto com isso vem o quê? Cobrança de taxa. Vem registro dos músicos. Vem regras sobre vedações, vedações, incompatibilidades do exercício da profissão de músico com outras. Todo o regulamento relativo à profissão músico veio junto com a ordem dos músicos brasileiros, do Brasil, né? E o STF encarou essa situação. O requerente, no caso, falava, não tem porquê, não tem sentido ter essa norma, criando esse conselho. Por que ele vai fiscalizar o quê? Qual é o perigo que nós trazemos para a sociedade? O único perigo, ao meu ver, é você produzir uma música ruim. E música boa e música ruim vai depender de cada um, da individualidade de cada um. Então, em tese, não havendo risco para a sociedade, não há justificativa para a criação de um conselho de fiscalização daquela profissão. Veja que eu sou advogado. A OAB existe, primeiro, por mandamento constitucional. É o único conselho de fiscalização que tem previsão na própria Constituição. A advocacia é uma atividade essencial à administração da justiça. E ainda mais, uma advocacia mal exercida pode colocar em risco os direitos fundamentais das pessoas, dos clientes, dos respectivos advogados. Então, por isso que nós temos um Conselho Federal, ou melhor, um Conselho de Fiscalização da atividade de advogado. Isso sim justifica. Agora, um conselho para fiscalizar a atividade de músico, nas palavras do STF, não.
Vamos fazer a leitura aqui? O que é que o STF entendeu? As limitações ao livre exercício das profissões são legítimas apenas quando o inadequado exercício de determinada atividade possa vir a causar danos a terceiros e desde que obedeçam a critérios de adequação e razoabilidade, o que não ocorre em relação ao exercício da profissão de músico, ausente qualquer interesse público na sua restrição. Em outras palavras, a criação de conselho de fiscalização causa uma restrição de direito fundamental. Não existe uma justificativa razoável, um fundamento jurídico plausível, capaz de restringir esse direito fundamental, a gente descarta. E por essa razão, a arguição de descumprimento de preceito fundamental foi julgada procedente. Ok? Vamos terminar agora o assunto de liberdade, falando sobre liberdade de reunião, que está prevista lá no inciso 16 do artigo 5º, e fala justamente isso. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Prévio aviso. Veja que, nesse caso da liberdade de reunião, o próprio dispositivo já restringe o direito. Nós vimos no quiz passado que a restrição só poderia ocorrer por conta do Poder Judiciário. Está errado. Olha, o próprio dispositivo constitucional está restringindo o direito. Todo mundo pode se reunir pacificamente. Mas o quê? Não pode ter armas, tem que ser em local aberto ao público, não pode frustrar uma reunião anteriormente convocada para o mesmo lugar e tem que avisar previamente as autoridades. Olha o tanto de restrição que tem o direito de reunião. Agora, a situação peculiar é quando esse direito de reunião é exercido em um ambiente particular aberto ao público. Como, por exemplo, os shopping centers. Teve uma época aí que era famoso, comum, o famoso rolezinho. Juntava um grupo grande de adolescentes e iam para os shoppings se divertir. Viver a juventude em si, né? A adolescência. Mas só que, obviamente, que quando nós temos um grupo grande de pessoas, algumas delas vão sair da linha. E quando saem da linha, causam problemas. E aí os shoppings começaram a fazer o quê? Restringir o acesso de adolescentes, exigindo que a presença dos pais. Só entrariam crianças e adolescentes que tivessem a presença dos pais. É uma restrição de direito fundamental? É. E aí, válido ou não válido? O que é que vocês acham? Aqui eu trouxe um julgado para vocês sobre o movimento para a descriminalização de drogas. Isso aqui o Supremo Tribunal Federal se debruçou. Professor, me explica melhor, qual era a situação? A situação era a seguinte. Fizeram uma marcha gigantesca, né, durante um período, pedindo a descriminalização de certa droga. E lá tinha cartazes, faixas, palavras de ordem, no sentido de legalize a droga. Outras com piadas relacionadas para legalizar a droga. Ou melhor, descriminalizar e legalizar. Descriminalizar é deixar de ser crime. Legalizar é regulamentar o uso daquela substância. E aí, alguns desses componentes dessa reunião foram conduzidos para a delegacia sob o argumento que eles estavam fazendo apologia ao uso de drogas. E o STF teve que decidir sobre esse caso. Chegou no STF. E o que o STF falou? A utilização do parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, como fundamento para a proibição judicial de eventos públicos e de defesa da legalização ou da descriminalização do uso de entorpecentes, ofende o direito fundamental de reunião.
O STF aqui entendeu que a condução de pessoas para as respectivas delegacias para responder por crime de apologia ao uso de drogas, apenas por pedirem a descriminalização ou a legalização delas, é inconstitucional. Eles estão exercendo a sua manifestação de pensamento dentro de um direito de reunião, dentro de uma liberdade de reunião. Veja, 2 exercícios de direitos fundamentais ao mesmo tempo. O STF continua. Regular exercício das liberdades constitucionais de manifestação de pensamento e expressão, em sentido lato, além do direito ao acesso à informação, foi garantido nesse caso. Nenhuma lei civil ou penal pode blindar-se contra a discussão do seu próprio conteúdo. O que o STF está dizendo é o seguinte: se fosse uma manifestação sobre, não sei, a retirada da parte contratual do Código Civil, ninguém veria problema. Mas como é uma manifestação para descriminalizar o uso de drogas, de entorpecentes, aí colocaram como apologia ao uso de drogas, seria crime no caso, e todo mundo foi conduzido para a delegacia. Não faz sentido. Impossibilidade de restrição ao direito fundamental de reunião que não se contenha nas 2 situações excepcionais que a própria Constituição prevê. Olha o que a Constituição fala, ou o que o Supremo Tribunal fala. Existem 2 hipóteses em que o direito de reunião e manifestação de pensamento pode ser restringido na Constituição. Estado de sítio, estado de defesa. Era estado de sítio? Não. Era estado de defesa? Também não. Então, não há razão para ter interpretação do parágrafo 2º do artigo 33 que criminalize a conduta de manifestação para descriminalização ou legalização de uso de entorpecentes. Ok? Agora vamos passar para o direito à privacidade. Direito à privacidade este que é amplo, bem amplo. Aqui no direito à privacidade, quando a gente fala de direito à privacidade, a gente divide em direito à vida privada e direito à intimidade. Os doutrinadores ainda colocam, alguns pelo menos, colocam o direito à imagem, o direito à honra, também como conteúdo do direito à privacidade. Vamos, por enquanto, nos limitar ao direito à vida privada e à intimidade. E o que seria esse direito à privacidade em si? Eu vou utilizar da doutrina de André Carvalho Ramos para explicar a teoria das esferas, também chamado de teoria dos círculos. Segundo o autor, teríamos, dentro do direito à privacidade, vários círculos dentro um do outro. Quanto maior o círculo, mais exposta está a vida privada. Quanto menor, menos exposta está e mais protegida deve ser. Então, nesse sentido, o círculo da vida privada em sentido estrito se refere ao conjunto de relações entre o titular e os demais indivíduos, contendo informações de conteúdo material e também sentimentos, porém de caráter superficial e de menor impacto sobre a intimidade, como, por exemplo, amizade comuns. Sabe quando você está lá no sua rede social e você coloca restrição para quem pode acessar, para quem pode ver seus amigos, para quem pode ver seu conteúdo? É você protegendo a sua vida privada em sentido estrito. Você até aceita que a sua vida privada seja divulgada, mas só que para apenas aqueles que você permitiu. Não é para todos. A sua rede social não é aberta, é fechada. Então, nesse sentido, abarcaria o círculo da vida privada em sentido estrito, as suas amizades comuns. É o que as pessoas podem saber. E também está relacionado ao seu patrimônio, às questões materiais relativas à privacidade. Como, por exemplo, a correspondência, os seus dados bancários. Isso tudo está dentro da vida privada em sentido estrito. E aqui eu trago o inciso 12, que fala justamente sobre a vida privada em sentido estrito. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A regra
Então, é inviolabilidade dos seus dados, das comunicações telefônicas, telegráficas, das correspondências. Tudo isso é inviolável, porque compõe aquilo, os elementos da privacidade estão aí. São informações pessoais, você não quer que elas sejam divulgadas para outros. Então, passando para o próximo círculo, seria o círculo da intimidade. O primeiro círculo, o círculo da vida privada em sentido estrito. O segundo círculo, o círculo da intimidade. Ele é composto pelo conjunto de manifestações só compartilhado com familiares e amigos próximos e, no máximo, com profissionais submetidos ao sigilo profissional. Eu sou advogado. O cliente chega lá no escritório e fala: eu cometi um crime. Ou então, chega e fala: eu traí minha esposa, meu marido. Eles só falam isso porque eles confiam no meu sigilo profissional. Eles sabem que eu não vou sair divulgando por aí. Porque é um aspecto íntimo. Faz parte da intimidade. Lembrando que o advogado não tem o dever de comunicar crime. Na verdade, ele tem o dever de sigilo profissional, de defender o seu cliente. Aqui a gente abrange também as informações, imagens, por exemplo, fotografia em família. Eu não quero que minha fotografia seja exposta por aí. Mesmo as pessoas públicas. Agora, na aula passada eu falei sobre as figuras públicas, né, que têm sua vida exposta nas redes sociais, nas mídias sociais. Mesmo elas ainda têm esse círculo de intimidade protegido. Não é tudo que pode ser divulgado. Fere a intimidade da pessoa. Um outro aspecto que está previsto na própria Constituição Federal é relativo ao domicílio, à sua casa, o seu lar. Ou, como a própria Constituição fala, o asilo. O inciso 11 fala: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Veja que aqui, mais uma vez, a própria Constituição colocou restrições. Ou melhor, exceções. A inviolabilidade do domicílio, da casa, né? Só pode adentrar na casa do indivíduo a casa que faz parte do seu círculo de intimidade. Um dos pontos mais íntimos da pessoa, o seu direito é exercido em plenitude. Não interessa o que a pessoa faz dentro de casa para os outros, desde que não pratique crime. Como eu falei, liberdade com restrição. E aí as exceções são, caso de flagrante delito, como eu falei, se estiver praticando algum crime, alguém denunciar, o policial poderia entrar na casa? Poderia, sem problema. Desastre. Tá caindo um morro. Eu preciso entrar naquela casa para salvar uma pessoa que está dormindo, ou uma enchente. E para prestar socorro. Vai que a pessoa teve um infarto, um AVC, e eu percebendo fora da casa, eu invado a propriedade, invado o domicílio, a casa dela, para poder prestar socorro. E por ordem judicial. E no caso de ordem judicial, só se for durante o dia, porque se for durante a noite, não pode. E casa. O que é casa para efeitos constitucionais? Será que a gente poderia trazer o conceito de domicílio para se encaixar com o de casa? Conceito de domicílio esse tratado pelo Código Civil? Que é a residência com ânimo definitivo? Será que esse caráter de definitividade é suficiente para designar como casa? Ou melhor, é necessário para conceituar casa nos termos da Constituição? De acordo com a jurisprudência do STF, não. Na verdade, casa a gente pode entender como qualquer recinto ocupado, compartimento, habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva. Então você está em algum recinto, algum canto que está habitando individualmente, como sua própria casa, apartamento, trailers.
onde você está morando. De habitação coletiva, hotéis, motéis. E qualquer compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce uma atividade ou profissão. Escritórios, consultórios. Ué, professor, você falou que era não aberto ao público. Eu vi. Sim, mas no meu escritório só entra quem eu permito. Quem tiver um horário agendado. Não é qualquer um que pode entrar e ficar ali sentado do meu lado. No consultório médico, a mesma coisa. Ou quando você vai no hospital, você já chega e vai abrindo a porta do médico para ser consultado. Você não tem que esperar ser chamado? Então o consultório também é inviolável. O escritório é inviolável. Ah, professor, mas eu fiquei sabendo de um caso aí que o STF determinou que o escritório de advocacia poderia ser violado. Vamos com calma, vamos com calma. Eu sei exatamente que caso é esse. Foi um famoso caso aí em que o próprio advogado era o investigado. Ele não teve o escritório violado porque estava exercendo a advocacia. Ele teve o escritório violado porque estava sendo investigado por um crime. Nessa hipótese, poderia sim ter a sua casa adentrada por autoridades policiais. Mas, ainda assim, a investigação, o recolhimento, a coleta de documentos, deveria se restringir ao objeto da investigação. O advogado ele tem vários documentos de vários clientes. Não pode a polícia chegar e pegar o documento de todos os clientes dele. Tem o sigilo profissional que o advogado deve guardar e também tem as suas prerrogativas no Estatuto da OAB. Calma aí, vamos com calma. Então, nessa hipótese aí que você está pensando, na verdade, o advogado era o investigado. Ele não estava na condição de advogado. Ok? Círculo da vida privada em sentido estrito, círculo da intimidade e agora o círculo do segredo. E o círculo do segredo seriam todas as manifestações e preferências íntimas que são componentes confidenciais da personalidade do titular, envolvendo suas opções e sentimentos que, por sua decisão, devem ficar a salvo da curiosidade de terceiros. Eu não conto para ninguém. Literalmente são meus segredos. E se alguém descobrir meu segredo, não tem o direito de divulgar para ninguém. Porque eu escolhi manter em segredo. Então, esse aspecto da intimidade deve receber a maior proteção possível. E se for violada, a reparação deve considerar a extensão desse dano. Imagine que alguém divulgue a sua orientação sexual quando você não queria que divulgasse. Imagine que você é conhecido por preferir determinada coisa e alguém divulga que você na verdade prefere a outra contrária. Lógico, considerando que isso está no seu íntimo, que você não divulgou para ninguém. Isso faz parte do seu íntimo e também vamos relativizar em relação às figuras públicas, porque as figuras públicas por si só, elas já expõem a sua vida. Mas, obviamente, que tem alguns aspectos que também têm o seu direito à intimidade preservado. Ok? Aqui, eu pego uma diferenciação realizada pelo professor e ministro Gilmar Ferreira Mendes, que ele diferencia bem o direito à privacidade e o direito à intimidade. O direito à privacidade teria por objeto os comportamentos e acontecimentos atinentes aos relacionamentos pessoais em geral, as relações comerciais e profissionais, que o indivíduo não deseja que se espalhem o conhecimento público. Então, a vida privada é mais ampla. O objeto do direito à intimidade seriam as conversações e os episódios ainda mais íntimos, envolvendo relações familiares e amizades mais próximas. E o direito à privacidade, que seria o gênero, é proclamado como resultado da sentida exigência do indivíduo encontrar na solidão aquela paz e aquele equilíbrio continuamente comprometido pelo ritmo da vida moderna. No direito americano, temos uma expressão que traduzida significa é o direito de estar só.
resume bem o que é o direito à privacidade. O direito de estar só. Eu quero me manter com as minhas informações, com meus dados, só para mim. Eu quero ficar sozinho. Pronto. Isso é privacidade e deve ser respeitada. Aqui o Gilmar Ferreira Mendes ele continua falando sobre quais as maneiras, né, que se podem afrontar o direito à privacidade. A primeira seria a intromissão na reclusão ou na solidão do indivíduo. Como eu falei, o direito de estar só. Se eu estou me intrometendo na reclusão dele, isso viola o direito à privacidade. O segundo, exposição pública de fotos privadas. Aquelas fotos eu guardei foi para mim, para minha família, de recordação. Se você está divulgando, está violando minha privacidade. Exposição do indivíduo, terceiro, né? Exposição do indivíduo a uma falsa percepção do público que ocorre quando a pessoa é retratada de modo inexato ou censurável. Pega um aspecto da minha própria intimidade e utiliza para me prejudicar, para me censurar. Para eu ser objeto de ofensas, de chacota. E o quarto, a apropriação do nome e da imagem da pessoa, sobretudo para fins comerciais. E nesse último ponto é interessante porque o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência já consolidada no sentido que a utilização da imagem da pessoa para fins comerciais é inconstitucional e passível de reparação por danos materiais e morais. Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça possui também jurisprudência consolidada no sentido de que, ainda que não tenha lucro, ainda que não tenha finalidade comercial, o uso da imagem, da voz e do nome da pessoa sem autorização também gera direito à reparação. E quando a gente fala de reparação, é reparação integral, abrange tudo, dano material, moral e, se for o caso, a imagem, se for o caso, estético. Ok? E aí a gente chega na jurisprudência, que comentei na aula passada, sobre a biografia não autorizada. Imagine os senhores que alguém escreve uma biografia sobre a sua vida, sobre seus momentos íntimos com a sua família, com seus amigos, e não pediu autorização para você. Ele está escrevendo sobre sua vida e não pediu autorização. E aí? É válido ou não é válido? O Supremo Tribunal Federal foi bem claro no sentido de que declarar a inconstitucionalidade ou a vedação a essa conduta seria equiparada à censura prévia. Ninguém pode censurar o outro antes de cometer o ato, né? Censura prévia. Se a pessoa escreveu a biografia e lá você entende que há atos que ofendem a sua dignidade, ofendem seus direitos de personalidade, ou então lhe causem dano material, não tem problema algum em relação ao direito à privacidade. O que você vai ter é um direito à reparação integral. Entre com a ação, em outras palavras. Você tem o direito de ser indenizado. Você tem direito de fazer que essas publicações sejam cessadas. Se foi publicado o livro, que retirem os livros à venda, né? Isso que você tem direito. Obrigações de fazer, não fazer e obrigação de ser indenizado. Ok? Mas censura prévia, jamais. Aqui, no próprio texto da ementa, o Supremo Tribunal Federal fala: a Constituição do Brasil proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode ser cerceada pelo Estado ou por particular. O direito de informação, constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de ser informado. A biografia é história. A vida não se desenvolve apenas a partir da soleira da porta da casa. A autorização prévia para biografia constitui censura prévia particular. Se o Estado não pode, imagina o particular. O recolhimento de obras é censura judicial a substituir a administrativa. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. Em outras palavras, o Supremo fala: pode escrever biografia sobre pessoa, mesmo sem autorização, e se ela se incomodar, pode pedir a reparação, né? Fundamentando, demonstrando o seu prejuízo.
seja de aspecto material, seja de aspecto moral. Ok? Em outro caso aqui, um pouquinho, né, polêmico, diz respeito à utilização de material genético da pessoa para a realização de exame de DNA sem autorização dela. Olha só, esse caso foi bem específico, tá? Bem específico. A gente não pode generalizar também que pode ser utilizado em qualquer caso. A hipótese era a seguinte: a mulher estava sendo investigada pela Polícia Federal, a moça, né? Estava sendo investigada pela Polícia Federal. E ela acusou os agentes policiais que dentro da Polícia Federal, do Departamento de Polícia Federal, tinha estuprado, tinha agredido. E decorrente desse estupro, gerou o seu filho. Como consequência do estupro, teve o filho. Na hipótese dos autos, a Polícia Federal queria coletar o material da placenta para poder realizar o exame de DNA para averiguar se aquela criança tinha o DNA daquele agente que ela imputava o crime de estupro. Vamos ver como é que o STF decidiu? Coleta de material biológico da placenta com o propósito de fazer exame de DNA para averiguação de paternidade do nascituro, embora oposição da extraditanda. Era um caso de extradição. Ou seja, ela não concordava em fornecer esse material. O juiz, ele autorizou a coleta e entrega da placenta para fazer o exame de DNA. Aqui o STF entendeu que o Ministério Público Federal que realizou esse pedido estaria, né, o hospital também, o hospital estaria autorizado a fornecer esse material para a realização do exame de DNA do filho da reclamante, com base no quê? No direito à honra e à imagem, tanto do policial, que foi acusado de estupro, como também do Departamento de Polícia Federal. E aqui, quando eu falo Departamento de Polícia Federal, estou falando da imagem. A imagem que o órgão público tem perante a sociedade. Era uma acusação grave. Então, o STF entendeu que tem razoabilidade, né, a autorização de utilização do material biológico de uma pessoa, mesmo sem a sua autorização, quando estiver em contrapondo o direito à honra e à imagem de uma instituição, que no caso é a Polícia Federal. Veja que aqui tem conflito, viu? Aqui tem conflito. Tem o direito à intimidade relativo ao material biológico produzido pela própria pessoa e o direito à honra e à imagem de um órgão público. Lembra que nós falamos? O conflito entre direitos fundamentais, nós utilizamos a técnica da ponderação e da proporcionalidade em sentido amplo. Nesse caso, ponderando os valores, prevaleceu em maior valia o direito à honra e a imagem da Polícia Federal e dos agentes acusados. Em outros casos, pode ser que o direito à intimidade, o direito ao próprio material produzido, material biológico, prevaleça. São casos concretos, ok? Conflitos de direitos fundamentais sempre serão realizados, sempre serão analisados conforme o caso concreto. Então, continuando aqui, eu falei que eu poderia falar ainda sobre o direito à imagem, o direito de nome, né, que são outros direitos à personalidade. Aliás, curiosidade, esses direitos que eu estou tratando neste momento, de honra, imagem, nome, direito à privacidade, vida privada, intimidade, são todos catalogados pelo Código Civil como direitos de personalidade. O conteúdo deles são os mesmos. O Código Civil vai colocar algumas restrições relativas à integridade física, integridade moral, né, reparação por danos, aos direitos autorais decorrentes da expressão intelectual, da liberdade de expressão intelectual. Mas vamos falar um pouco sobre eles. O direito ao nome. O direito ao nome inclui o prenome e o sobrenome, como também inclui o pseudônimo. Como eu falei, é aquele nome falso utilizado para atividades lícitas. Vocês conhecem uma tal de Clarice Lispector? Pois é. O nome dela não é esse. O
nome dela. Esse nome utilizado, né, Clarice Lispector, é um pseudônimo. Eu poderia utilizar o nome dela para publicar as minhas próprias obras? Não, porque esse pseudônimo tem proteção legal. Professor, mas ainda que seja falso, tem proteção? Tem. Obviamente que quando ela vai realizar contratos, ela vai constituir obrigações para si ou para outrem, ela vai utilizar o seu nome real. Mas para fins de publicação de direito autoral, patrimônio, ela pode utilizar e o seu nome vai ter proteção. Ok? O interessante é que o nome e o sobrenome, via de regra, eles não podem ser alterados. Justamente para proibir aquelas condutas que alguns poderiam praticar no sentido de fugir das obrigações ou das responsabilidades de seus atos. Então, em regra, prevalece o princípio da imutabilidade do nome. Mas, em algumas situações excepcionais, eu posso modificar meu nome. Imagine que meus pais tenham colocado meu nome, uma frase, ou então algum nome que me cause constrangimento, que me torne um motivo de chacota. As pessoas riem quando ouvem meu nome. Será que eu não teria o direito de alterar o meu nome? Nesse caso, sim. Porque aqui tem a sua integridade psíquica, a sua integridade moral. Todos os dias você é ofendido, então vamos mudar esse nome. Outra hipótese que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal são os casos dos transgêneros. Pessoas que não se identificam com o sexo que nasceu. Com o gênero que nasceu, né? Gênero masculino, feminino. Nasceu lá com o masculino, mas não se identifica com esse sexo. Se identifica com o feminino. Mas todos os dias ele é chamado de João. Todos os dias ele é chamado de Alberto, qualquer nome masculino. E ele não se identifica. Ele poderia alterar, de acordo com o Supremo Tribunal Federal? Sim, sem problemas. Mas, professor, ele teria que fazer alguma cirurgia, né, já que ele se identifica com o sexo feminino, para, né, poder se identificar com mulher? Não. Basta a identidade de gênero. Basta ele se identificar com o sexo oposto. Beleza, professor, mas ele, né, na hora do cartório, vai alterar o nome, né, lá nos registros? O cartorário, ou então o responsável pelo cartório, ele vai colocar nos assentos que ele mudou de nome? Não. Não pode ser publicado, ou melhor, publicizado, né? O que pode constar é no registro apartado, um registro arquivado que teve essa alteração, mas apenas para fins de registros, não para fins de publicidade, para que todos fiquem sabendo. E, inclusive, ele pode até alterar o sexo na certidão. O que antes ele era masculino e agora se identifica como feminino, alterou o nome para feminino e altera o sexo também. Não tem problema nenhum. E ele precisa de decisão judicial para isso? Também não. Administrativamente, ele vai lá e altera. Isso nada mais é do que uma garantia à dignidade da pessoa humana, das pessoas transgênero, transexuais. Ok? Agora, em relação à imagem, nós temos a imagem, né, retrato, e a imagem falada. Professor, como assim imagem falada? A sua voz. A imagem falada compõe a sua voz, aquilo que você fala. Sua voz também é protegida. Veja, se você é um narrador, se você é um locutor, a sua voz é o seu instrumento de trabalho. Então, ela precisa ter uma proteção. Professor, então, você está me falando que se eu utilizar a voz de alguém sem autorização, eu posso ser, né, punido? Posso ser obrigado a indenizar? Sim. Tanto a imagem retrato, que é essa imagem que você vê aqui, imagem, aparência física da pessoa, como a imagem da voz, por exemplo. A voz em si, a voz. Recebe a proteção constitucional, em caso de violação, pode ser reparada, né? Receber a indenização correspondente. Ok? E a integridade física, psíquica das pessoas, é a mesma ideia. O Código Civil coloca algumas restrições. Você não pode fazer, né, cirurgias
operações cirúrgicas que causam perda permanente de algum membro, de algum órgão e tudo mais. Mas mesmo assim isso é relativizado. O direito evolui, o direito é moderno, é contemporâneo, aliás. A gente tem que analisar o direito conforme a realidade que nos está posta. Se para ele poder viver com dignidade é necessário realizar aquela cirurgia, vamos prevalecer a dignidade da pessoa humana. Ainda mais quando a gente está falando de uma lei infraconstitucional. E nesse ponto, eu chamo a atenção, mais uma vez, para o direito à busca da felicidade. Nós falaremos sobre esse direito. Quando nós ingressarmos ali do direito à igualdade, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal chancelou a ideia de que a Constituição Federal garante sim o direito à busca da felicidade como um dos elementos da dignidade da pessoa humana. Todos, sem exceção, têm direito a buscar a felicidade. E se para buscar a felicidade é necessário você adequar, né, não tem outra palavra que seria mais correta, ou pelo menos não imagino, adequar nos registros o seu nome e o seu sexo para aquilo que você se identifica. Beleza? Então, nós encerramos por aqui a aula de hoje. Agora, né, nós falamos sobre o direito à liberdade, concluímos o assunto de direito à liberdade. Falamos sobre direito à privacidade, a teoria das esferas, também chamada de teoria dos círculos concêntricos. Falamos sobre a vida privada em sentido estrito, a intimidade, os círculos dos segredos. Lemos alguns dispositivos, né, da Constituição relativos à privacidade. Falamos sobre alguns julgados do STF sobre o tema para consolidar as informações aqui passadas e finalizamos falando sobre nome, imagem, integridade física e psíquica da pessoa. Na próxima aula, nós falaremos sobre direito à igualdade e encerraremos nossa participação aqui. Vamos para o quiz? Em caso de violação ao direito à privacidade, será cabível apenas indenização por danos materiais, apenas indenização por danos morais, indenização por danos morais e materiais, e não é cabível indenização, apenas condenação e obrigação de fazer. Aqui, em uma resposta, eu digo quais são as incorretas e corretas. A Constituição Federal, ela estipula, ela prevê positiva o princípio da reparação integral. O que significa isso? Violações de direitos fundamentais, principalmente aquelas violações de direitos fundamentais que representam direitos da personalidade do indivíduo, que tem essência, né, que são decorrência própria da dignidade da pessoa humana, quando violados, estão sujeitos à reparação integral relativa a dano moral, dano material, dano estético, dano à imagem. Indenização. Aqui ele colocou dano material e moral. Tá correto? Tá. Agora, você falar que é só dano moral, só dano material, completamente equivocado. Obrigação de fazer. Eu posso pedir uma obrigação de fazer junto com uma indenização? Posso. E reparação integral. Posso pedir uma obrigação de não fazer junto com a indenização? Pode também. Eu posso colocar uma obrigação de fazer, não fazer e de indenização? Também pode. Reparação integral. Cada caso será avaliado para ver o que é cabível ou não. Ok? Então, nesse caso, a alternativa C é a alternativa correta. Vamos para a próxima. Vamos lá. Segundo a jurisprudência do STF, a divulgação da remuneração dos servidores públicos em portal da transparência é constitucional. B. A remuneração é considerada parte integrante do núcleo essencial do direito à privacidade dos servidores públicos e, por isso, não pode ser divulgada. C. Não existe diferença entre a vida privada de uma pessoa comum e de uma figura pública. E D. A privacidade está restrita à vida pessoal dentro do domicílio. Bom, a alternativa A e B fala sobre remuneração dos servidores públicos e a sua divulgação no portal da transparência. Olha só. Quando a gente fala de aspectos patrimoniais relacionados à pessoa, eles estão dentro daquilo que a gente falou sobre vida privada em sentido estrito.
Fato. A ninguém é dado o direito a divulgar quanto você recebe, o quanto você tem de patrimônio, se você assim não autorizar. Agora, quando se é servidor público, você está a serviço da coletividade. E como a administração pública deve prestar contas, a sua remuneração, por consequência, e o seu direito à privacidade fica restringido. A sua remuneração fica exposta e o seu direito à privacidade fica restringido. Porque quando você aceitou ingressar quando você ingressou nos quadros da administração pública, você aceitou que seus rendimentos, seus vencimentos sejam divulgados em portais da transparência. Transparência, que na verdade é um princípio administrativo, serve para que toda a coletividade possa fiscalizar o que está acontecendo dentro da administração pública, em todos os poderes, sem exceção. E a divulgação da remuneração é justamente isso. Vamos verificar se o Zezinho lá realmente está ganhando aquilo que ele deveria ganhar. Ou será que ele está sendo beneficiado de outra forma? Será que a remuneração dele corresponde ao patrimônio que ele tem? Então, o dever de transparência da administração pública, decorrente da própria coletividade, da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, se sobrepõe ao seu direito de privacidade, que fica restringido nessa hipótese. A letra C fala que não existe diferença entre a vida privada de uma pessoa comum e de uma figura pública. Nós falamos isso nessa aula. A figura pública, sim, tem a vida privada exposta, mas isso não significa que ela renunciou ao seu direito à intimidade, que renunciou por completo o seu direito à privacidade. Nós vimos que uma das características dos direitos fundamentais é a irrenunciabilidade, imprescritibilidade também. Não é porque eu não estou usando aquele direito naquele momento que prescreveu, não posso mais usar. Eu não posso alienar meus direitos também. Eu participo de um programa de reality show, em que tem várias pessoas confinadas dentro de uma casa. Lá, tem câmeras em todos os lugares me vigiando 24 horas por dia. Tudo que eu faço, eles estão vigiando e estão divulgando para o público. Mas espera aí, não foi você que aceitou? Não foi você que fez um contrato para participar do programa? Sim. Então a gente pode restringir. Pode restringir. Até certa medida. Qual é a medida? Qual é o limite? É o núcleo essencial de cada direito. E só pode ser avaliado em cada caso concreto. Ok? E a letra D fala que a privacidade está restrita à vida pessoal dentro do domicílio. Que é incorreto também, né? Incorreto. Mesmo que você esteja fora do seu domicílio, o domicílio é apenas um dos elementos da privacidade. Na verdade, é a casa, né? Casa é asilo inviolável. Inviolabilidade da casa, do domicílio. O domicílio é apenas um dos elementos da privacidade. A sua vida fora do seu domicílio também está protegida pelo preceito do direito à privacidade, pelos preceitos constitucionais. Aquilo que você não quer que seja divulgado continua permanecendo em segredo. Olha o círculo do segredo aí, que a gente falou. Não é porque você saiu do seu domicílio que agora eu posso divulgar sua orientação sexual, por exemplo. Os seus gostos, seus desejos, aquilo que é mais íntimo para você, suas emoções, seus sentimentos. Não posso simplesmente divulgar sem a sua autorização. Então, a alternativa D está errada também, e a alternativa correta nesse sentido seria a alternativa A. Vamos para a próxima. De acordo com a jurisprudência do STF, é correto afirmar que, no conflito entre a liberdade de expressão e a privacidade, deve prevalecer o último, já que é inerente à dignidade humana. Essa é a letra A. Letra B. Não cabe ação de obrigação de não fazer em se tratando de ameaça de violação ao direito à privacidade. Letra C. Ao contrário do que ocorre com a imagem, não há óbice na divulgação de nome alheio sem autorização prévia. E letra D.
A divulgação da imagem de pessoas sem o seu consentimento para fins de publicidade comercial implica em locupletamento ilícito à custa de outrem. Primeiro, conflito entre liberdade de expressão e privacidade. O que a alternativa A está dizendo é que a privacidade vai prevalecer. Opa, mas espera aí. O Supremo Tribunal Federal, e aqui eu já falei, utiliza da técnica da ponderação e da proporcionalidade em sentido estrito quando há uma colisão entre direitos fundamentais. Como é que você pode me falar assim de maneira genérica que em qualquer conflito que houver vai prevalecer a direito à privacidade? E ainda me utiliza como fundamento a dignidade da pessoa humana? E a liberdade de expressão não seria também inerente à própria dignidade da pessoa humana? Uma vida digna não pressupõe também uma liberdade de expressão? Então, essa alternativa A está incorreta, primeiro porque ela generaliza, no sentido que vai prevalecer o direito à privacidade, e segundo porque a liberdade de expressão também é inerente à própria dignidade da pessoa humana. E a letra B, ela fala que não cabe obrigação de não fazer, no caso de violação ao direito à privacidade. Ameaça de violação ou violação ao direito à privacidade. Está errado também. Nós vimos aqui que a Constituição Federal adotou o princípio da reparação integral. Você pode entrar com ação de indenização cumulada com a obrigação de fazer, cumulada com a obrigação de não fazer, conforme o caso. Se quiser só um, pode. Só a obrigação de não fazer? Pode. Se para você é suficiente, pode. Não tem problema. A letra C, ela fala que não há óbice para a divulgação do nome alheio sem autorização prévia. Quando a gente fala de direito à privacidade, a gente sempre tem que ter, em regra, autorização. Tanto a imagem quanto o nome seguem a mesma regra. Imagine que você é aprovado em um concurso público e você contratou um cursinho, né, para poder passar nesse concurso público. E sem autorização, eles divulgam seu nome lá. Fulano de tal foi aprovado em primeiro lugar no concurso tal. Eles pediram sua autorização? Você queria que seu nome fosse divulgado? Ou você queria manter em sigilo para você? Ou para aqueles que tinham acesso àquela informação? Independentemente de ter prejuízo, tá? Independentemente de ter prejuízo de ordem moral ou material. O seu nome, a sua imagem é inviolável. Ninguém pode fazer uso dela sem a sua autorização. Ah, mas não causou prejuízo nenhum a divulgação do seu nome? Não importa. Não importa. Aqui tem um princípio da inviolabilidade, aplicado aos direitos da personalidade, relativos ao nome e à imagem. Então, aqui está incorreto, porque ele fala que não há óbice na divulgação do nome alheio sem autorização prévia. Na verdade, para divulgação, você precisa de autorização. E a letra D, que é a que sobrou, que seria a correta, fala: a divulgação da imagem da pessoa sem o seu consentimento para fins de publicidade comercial implica em locupletamento ilícito à custa de outrem. Aqui, nada mais é do que a própria jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal. É o cansaço. O Supremo Tribunal Federal tem a jurisprudência consolidada justamente nesses termos. A utilização da imagem de pessoa sem o seu consentimento para fins comerciais é locupletamento ilícito. O que é locupletar? É enriquecer-se. Você está se enriquecendo à custa de outrem. Você está usando a imagem de uma pessoa para poder se enriquecer. E o que é pior, sem o seu consentimento. Né? O consentimento da pessoa. Então, a jurisprudência do STF é firme nesse sentido. A imagem da pessoa, assim como o nome, a privacidade, em geral, são invioláveis. Ok? A alternativa aqui é a letra D, a alternativa correta. E nós finalizamos a aula de hoje. Falamos sobre o direito à privacidade, né? Falamos sobre a teoria dos círculos, das esferas. E aí nos vemos na próxima aula, que vai ser sobre direito à igualdade. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela.
Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.